Na recente operação Carbono Oculto, que combateu o crime organizado, nós fomos apresentados a uma expressão que para muitos era desconhecida, contas bolsão. Contas bolsão são contas bancárias abertas por fintechs em bancos tradicionais e nessas contas movimenta o dinheiro de várias pessoas que não estão ali devidamente identificadas. O titular da conta é apenas a fintech. Nas investigações se descobriu que essa modalidade acabava sendo utilizada pelo crime organizado para lavar dinheiro. E o Banco Central tomou uma medida agora para tentar conter isso. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos Antônio Marcos Guimarães, chefe adjunto do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central. Antônio Marcos Guimarães, muito obrigado pela gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Que medida é essa que está sendo adotada agora? Bom, acho que é importante esclarecer primeiro que essa medida ela faz parte de um contexto mais amplo do Banco Central de iniciativas de prevenção a fraudes e combate ao crime organizado. Nós já tivemos outras iniciativas, como a obrigatoriedade que os bancos têm de compartilhar todas as informações de fraudes que foram ocorridas dentro dos seus sistemas para você melhorar os controles internos. Mais recentemente, nós estabelecemos a obrigatoriedade de bloqueios de contas em que se observasse, detectasse uma fundada suspeita de fraudes e agora, como você bem colocou, Milton, nós estamos atacando as chamadas contas bolsão. Então, hoje, já pelos atos normativos do Banco Central e o Conselho Monetário Nacional, as instituições financeiras e de pagamentos, elas já são obrigadas a encerrar contas de clientes quando você tem uma irregularidade na prestação de informação considerada de natureza grave. O que nós fizemos agora foi estabelecer que esse encerramento também se torna obrigatório sempre que se perceber essa movimentação na conta do cliente que caracterize o que nós chamamos de conta bolsão. O que seria essa conta bolsão? Seria quando o cliente faz movimentação da conta em nome de terceiros, mas com a intenção de ocultar ou dissimular ou substituir essas obrigações que não seriam próprias, seria desse terceiro, certo? E nesse aspecto eu acho que é importante esclarecer que aqui nós não estamos atacando, em hipótese alguma, movimentações que são de caráter familiares, como, por exemplo, o filho que movimenta a conta da sua mãe, né, que por questão de dificuldade de movimentação financeira, para efetuar pagamentos que ela solicita. Não é esse o caso. Tá? O caso aqui seriam situações que realmente você caracterizaria o ilícito. Você deu um bom exemplo, no caso, por exemplo, de instituições com CNPJ, você poderia pegar até um exemplo mais simples do que o que a gente chama de fintechs. Por exemplo, imagina que um importador de bebidas, tá? É uma atividade legítima, mas que eventualmente esse importador passe, por exemplo, a receber recursos de terceiros com a finalidade de enviar recursos posterior que não sejam de obrigações próprias, mas ele o faz como se fosse próprio, para evitar ou para ocultar esse terceiro que faz depósito na conta dele. Isso caracterizaria uma conta bolsão. Uhum. Então, o que a gente tem com essas regras é o fim das contas bolsão consideradas irregulares, mas existem ainda tipos de conta bolsão que podem continuar existindo. A sua pergunta é perfeita, tá, Cássia? A gente tem até buscado, até para reforçar essa questão, que o termo conta bolsão nós estamos utilizando para atividade irregular. Então, por exemplo, até para ficar mais didático, existe uma modalidade muito comum no mundo empresarial que é chamada escrow account. O que é uma escrow account? É quando uma entidade, por exemplo, ela atua como intermediária numa transação. Tá? Então, ela recebe, suponha, por exemplo, que o Milton efetue o pagamento, a venda de um carro para você, Cássia. E suponha que vocês não se conheçam. Então, um escrow account poderia reter o recurso do seu pagamento do carro até que o Milton transferisse o carro para o seu nome. Isso é legítimo, ainda que ele esteja movimentando recursos de terceiros dentro da sua conta. E isso não é o que nós estamos atacando. O que nós estamos atacando é quando você tem essa movimentação com a finalidade de ocultar esse terceiro, seja para fins fiscais, por exemplo, para fugir do pagamento de tributos, ou até, como o Milton bem mencionou, com a finalidade de promover o crime de lavagem de dinheiro.
Antônio Marcos Guimarães, que outro filtro ainda o Banco Central pretende implantar até para que esse processo fique ainda mais confiável? Hoje, como eu mencionei no início, nós temos, na verdade, um projeto corporativo com previsão de diversas iniciativas. Tá? Essa, como eu chamo, seria a terceira mais nos últimos 2 anos, e temos intenção de promover outras mais voltadas para fortalecer a segurança cibernética, como, por exemplo, nós fizemos uma série de iniciativas para fortalecer os chamados PSTIs, que se conectam com a rede do sistema financeiro, e vamos fazer esse fortalecimento também para a conexão direta com o sistema financeiro. E outras seria, por exemplo, uma iniciativa possível de ser avaliada pela diretoria do Banco Central, seria quando houver uma movimentação muito atípica na conta, eventualmente estamos avaliando ter um atraso na possibilidade do cliente sacar esse recurso. Então, por exemplo, um cliente que tem uma movimentação média mensal de R$ 5.000, eventualmente aparece uma movimentação de 50 mil repentina. Pode ser que nós estabeleçamos, por exemplo, um período de 1 a 2 horas para que esse cliente possa transferir esse recurso novamente. Isso seria para coibir práticas que a gente vê do uso de contas laranjas e que o criminoso ele faz a transferência sucessiva de recursos com a finalidade de dificultar o rastreamento pelas forças policiais, né, e de controle, como, por exemplo, o Ministério Público e o próprio Banco Central. Então, são iniciativas que nós pretendemos avançar, elas estão em estudos e discussão com o mercado financeiro e internamente com a nossa supervisão, e se perceber que ela tem uma efetividade, nós pretendemos implementá-las. Quando entra em vigor essas novas medidas em relação às contas bolsão? Em relação às contas bolsão, elas entram em vigor agora dia 1º de dezembro, tendo em vista a urgência, né? É um prazo curto aí só para as instituições se adaptarem. E a partir de 1º de dezembro já está em vigor essa obrigatoriedade de encerramento de contas quando se caracterizar essa ilicitude. Antônio Marcos Guimarães, muito obrigado pelas suas informações. Um bom dia. Eu que agradeço. Um bom dia, Milton. Um bom dia, Cássia. Obrigada. Antônio Marcos Guimarães é chefe adjunto do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil. Conversou com você, agora que são 9h20.